Bom dia para todos. Estamos estudando o quinto tratado de Maitreya, que foi recebido por Asanga, foi transmitido para nós por Asanga no século III. O tratado chamado Mahayana é o Tantra Shastra, que o sentido seria o sentido último dos ensinamentos do Mahayana, uma coisa mais ou menos assim, sentido mais profundo. Maitreya é considerado como o primeiro dos grandes mestres, assim, né, que transmite os ensinamentos tântricos, depois do Buda Shakyamuni, é claro, né? Então, é quem primeiro transmite ensinamento, ele ensina esse tantra a Sangha. Bom, então, como nós vimos, esse estudo foi um pedido do Asanga para Maitreya, porque ele gostaria de compreender a Prajnaparamita, as dúvidas, para tirar as dúvidas que ele tinha sobre a Prajnaparamita. E com isso ele meditou durante 12 anos sobre Maitreya e finalmente conseguiu encontrar Maitreya, e ele foi então para o céu de Tushita junto com Maitreya, e lá ele recebeu os ensinamentos que ele recebeu de Maitreya. Ele depois sintetizou nesses 5 tratados. Voltou, né, para cá e deu os ensinamentos aqui para a gente. Bom, então a gente estava vendo que esse texto desses ensinamentos, ele é um texto bastante sintético, como a gente viu, mas bastante profundo. E Maitreya começa explicando que o ponto básico, fundamental, o primeiro ponto, ele chama ponto diamantino, indestrutível, ponto Vajra, né, é Buda. Então, Buda é que tudo começa. E aí a gente está vendo agora justamente esse primeiro ponto Vajra, que é Buda. A gente já viu que é importante fazer uma distinção entre a pessoa que alcança o estado de Buda e Buda em si, né? Porque quando ele fala de Buda aqui, ele não está falando das pessoas, dos indivíduos. Ele está falando de Buda como uma realidade, né? Quando o Buda Shakyamuni ele alcança o estado de Buda, ele reconhece que a natureza dele, a natureza da sua mente, é a natureza da mente de Buda. É isso que é o despertar. Ele desperta para essa a realidade. Ele abandona o estado de ignorância, de sonho, de ilusão, de fantasia, e consegue despertar para a realidade. Isso significa o despertar. Então, o que ele encontra, que ele percebe em si, quando ele se enxerga, então, como sendo Buda, né? A primeira coisa que ele percebe, não sei se é a primeira coisa, isso é retórico, né? Mas assim, a primeira coisa que ele percebe é a eternidade desse estado, né? O estado de Buda, o primeiro ponto que a gente vê aqui, ele não tem princípio, meio nem fim. Vamos pegar o ensinamento de Maitreya, esse aqui é um texto que é mesmo atribuído a Maitreya, esse trechinho que a gente vai abordar. Outros trechos desse comentário são comentários de Asanga sobre o ensinamento de Maitreya, né? Mas alguns, né, a gente consegue identificar como sendo de Maitreya mesmo. Então ele começa dizendo o seguinte: diante daquele que é a budeidade sem começo, sem meio nem fim, que é pacificado e que despertou perfeitamente por si mesmo, tendo despertado, ele mostrou o caminho seguro e sem medo
a despertar aqueles que estão na ignorância do despertar. Diante daquele que porta a espada do conhecimento e o excelente raio da compaixão, corta em pedaços os jovens brotos do sofrimento e que destrói as muralhas da dúvida escondidas na espessa floresta das diversas visões errôneas, diante deste Buda eu me prosterno. Então, o primeiro ponto que ele fala sobre o que é Buda é esse aspecto de ser sem começo, sem meio, nem fim. Sem, sem começo, ele está além do nascimento e além do tempo. Sem meio, aqui significa que ele não tem um lugar de permanência. Ele não tem um lugar onde uma sede. Sem fim significa que ele é ininterrupto. A mente de Buda. A mente de Buda não tem um começo, ela não é criada. Tudo que tem um começo tem um fim. Tem o nascimento, existência e o fim. Tudo que tem começo tem fim. Se o Buda tivesse começo, teria fim. Porque tudo que tem começo é condicionado. O que tem começo é produzido por algum outro elemento. Então ele é condicionado, ele é fruto, ele é a manifestação, ele acontece por causa da reunião de causas e condições. Então, todos os fenômenos que a gente conhece são em origem, porque eles são produzidos por causas e condições. Se reúne as causas e condições, o fenômeno acontece. Se você tem uma semente, se você tem terra, você tem água e você tem sol, você tem uma temperatura agradável, uma planta nasce. Então, o fenômeno surge a partir da reunião de causas e condições. Se você tem esses elementos, se você não tem sol, então, se você tem uma temperatura muito desagradável, por exemplo, 20 graus abaixo de zero, nenhuma plantinha vai nascer nessa situação. Ou então, se você tem uma temperatura de 50, 80 graus, vai matar a semente, não vai nascer nada. Se você tem essas condições e você não tem a semente, não acontece o fenômeno. Então, várias condições específicas têm que estar reunidas para que o fenômeno aconteça. Para que a gente exista aqui enquanto seres vivos com um corpo, é importante a gente ter a reunião dos nossos pais, a gente ter todos os nossos antepassados terem existido e terem vivido suas vidas, a gente ter sido alimentado, né? A gente ter sido educado, nutrido, cuidado de diversas maneiras. Por isso que nós estamos aqui agora, falando assim nesse momento aqui agora, né? A gente tem toda uma série, uma cadeia de causas e condições do passado que permitem que a gente esteja aqui. E uma série de causas e condições que poderiam destruir a nossa vida, não estando presentes também. Então, a ausência de outras causas e condições adversas também faz parte dessa cadeia que faz com que a nossa existência no aqui, no agora, nesse instante, a gente esteja aqui presente. Agora, com Buda não existe isso, porque Buda não tem essa origem, sempre existiu, né? Então, o conceito de eternidade de Buda, ele não quer dizer que Buda existe durante todo o período do tempo, todo o tempo. Quando o tempo começa e quando o tempo termina, a gente tem Buda durante todo o período do tempo. Não, porque o tempo é uma ideia falsa da nossa mente, né? A ideia que a gente tem de tempo, passado, presente e futuro, ela não existe na mente de Buda. A mente de Buda transcendeu esse, essa visão de tempo que a gente tem. A gente está muito apegado a ela dentro da limitação da nossa mente. Da mesma maneira, é o espaço, né? A noção que a gente tem de espaço, de próximo, de distante, e de espaço, de o que tem além, o que tem antes, né?
essa noção de espaço também ela é muito limitada, a visão da nossa mente. Então, num das etapas mais elevadas da meditação que corresponde aos planos mais superiores dos deuses, a gente tem um estado onde você encontra o espaço sem limite, a consciência sem limite, são esses momentos que a gente realiza essa inexistência desse espaço que a gente está condicionado e a gente tem a, a experiência da vastidão do espaço sem nenhum limite, né? O espaço de todo o universo, né? Todos os universos. Então, a mente de Buda ela transcende esse conceito de espaço, essa ideia de espaço e de tempo, ela é uma percepção relacionada com a nossa mente conceitual, não com a mente de Buda. Então, ele está além do espaço, além do tempo. Essa que é a ideia. O primeiro ponto significa o Buda está além do tempo. Por isso é que ele não tem um nascimento. Quando ele fala que não tem meio, significa que ele está além do espaço. Ou seja, ele não tem uma sede, um lugar onde ele está. Não existe um lugar onde Buda está e um lugar onde Buda não está. É, é, é uma impossibilidade de filosófica, né? Haver algum lugar no espaço onde não exista Buda, né? Buda está igualmente presente em toda a vastidão do espaço e em todos os tempos, porque essa questão do espaço e do tempo é uma limitação da nossa mente. E Buda transcende isso, né? Então, Buda não é mais um fenômeno condicionado, como nós conhecemos todos esses fenômenos condicionados que a gente lida com eles. É por isso que a gente está sempre falando do ensinamento da impermanência. A impermanência, ok, uma realidade é a impermanência. A impermanência se refere aos fenômenos que são condicionados. Aquilo que não é condicionado não é impermanente. Por exemplo, Buda não é impermanente, porque Buda não é condicionado. Então, Buda é, é eternidade, né? No conceito que a gente tem aqui de eternidade. Não nas ideias dos gregos de Eon ou dos hindus de Kalpas, porque Kalpas e Eon são períodos de tempo definidos. Eles têm uma duração, tem um começo, um meio e um fim. A visão dos iranianos também, né, dos persas, né, o mundo, o universo tem início, meio e fim, né, é o fim dos tempos, né. Até a nossa visão católica cristã, né, imagina um início, meio e um fim. Existe um início quando Deus cria o universo, né, o mundo, o meio onde as coisas acontecem e o fim é a guerra do juízo final. O juízo final aí termina o, o, essa, esse, essa tragédia toda. Mas aí tem uma coisa esquisita, porque depois desse fim existe uma continuidade eterna para alguns desses seres que foram criados e não para outros, né? Ou então para outros uma condenação, ou seja, teria um começo e não teria um fim no final. É meio estranho. Mas não é disso que a gente está falando aqui. A gente está falando de Buda. Então, quando fala que Buda não tem fim, não é só que Buda não morre ou que não tem, não é na questão do tempo, limitação de tempo. Significa que não existe descontinuidade em Buda. Buda existe uma continuidade.
não só uma continuidade temporal, mas uma continuidade espacial, já que esses conceitos são conceitos limitados nossos, né? Mas também uma continuidade de sentido, uma continuidade de intenção, uma continuidade de presença e tudo. Então, esse é isso já nos é dado logo de imediato. A gente, quando falando então de Buda, a gente está falando dessa realidade, né? Então, essa presença vasta, universal, isso que a gente chama de Buda, podemos chamar de mente de Buda, né? Também, essa mente de Buda está presente em todo o espaço, em todos os lugares, em todos os seres, né? Também está presente em nós, né? Então, essa presença de Buda em nós, que é a realidade da nossa mente, é que faz que o despertar seja possível para nós. É possível porque o que é o despertar? É acordar de um sonho para a realidade. A gente vai acordar do sonho, das nossas fantasias e da nossa percepção equivocada sobre nós mesmos. A gente acorda desse sonho e a gente se depara com a nossa realidade, a nossa natureza de Buda. Então, por isso, despertar é possível para nós, porque dessa continuidade de Buda, né? Esse é um ponto que a gente já andou vendo anteriormente, né? Só dando uma repassada nele. Mas aqui ele fala também que é pacificado, que despertou perfeitamente por si mesmo. O que Maitreya está querendo dizer quando diz que o Buda é pacificado? Bom, tudo bem, ele significa que ele não está em conflito com ninguém, né? Ok, esse é o básico, né? Mas essa pacificação é uma coisa que a gente deve entender a partir da nossa própria prática também. A gente faz a prática de Shiné, por exemplo, uma prática de pacificação mental, né? A gente vê que várias divindades que a gente, meditação que a gente pratica, né? Por exemplo, Cherenzi, Tara, eles estão sentados sobre um trono de lua. Esse trono de lua, essa lua que aparece na almofada de onde eles se apoiam, representa essa energia de pacificação da mente, né? Então, essa pacificação da mente é o que o Buda realizou. Essa pacificação, ela implica em quê? Quando nós olhamos para a nossa mente, nós vamos ver que a nossa mente ela está cheia de ideias pré-concebidas, cheia de condicionamentos, cheia de emoções perturbadoras, de visões falsas, preconceituosas. Tudo isso que povoa a nossa mente causa um estado de tensão e de muito sofrimento. Tudo que nós desejamos realizar é conquistado com muito esforço, porque quando nós queremos uma coisa, nós temos que fazer com que isso aconteça. E para isso nós temos que, muitas vezes, trabalhar, 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 trabalhar. Às vezes, conseguindo a coisa, desanda uma outra, tem que ficar lidando com outras situações que a gente não estava contando, e a gente tem que até a gente conseguir resolver aquilo. Aí mais na frente passou o tempo de determinada coisa e a gente precisa esperar de novo que o momento adequado surja. Então é um imenso esforço. Tudo que a gente deseja, a gente acaba conquistando com um esforço tremendo. Quando ele diz que o Buda é pacificado, ele diz que a mente do Buda é que não existe esforço, mente de Buda. E nada, ele não precisa fazer absolutamente nada para que ele obtenha aquilo que ele deseja.
se é que ele deseja coisas, né? Isso é uma explicação de que a mente do Buda estando pacificada, ou seja, o Buda não está dentro do funcionamento habitual da mente nosso, habitual para nós, né? De conflito e de dualidades desse sofrimento de a gente as angústias que a gente tem para poder manter o nosso ego existindo e as coisas que nós queremos evitar, as coisas que nós queremos possuir, toda essa bagunça e toda esse tumulto mental desapareceu. A mente do Buda não tem nada disso. Ela está absolutamente pacificada, calma. O Buda olha para os fenômenos e ele tem a percepção completa dos fenômenos. Ele sabe tudo o que é possível conhecer a respeito dos fenômenos, ou seja, a totalidade daquele fenômeno. Ele vê imediatamente. Ele não precisa pesquisar os fenômenos. Basta ele olhar para o fenômeno que ele imediatamente ele enxerga o fenômeno na sua totalidade. Então, não existe um esforço mental. O que está querendo falar desse esforço? Sabe essa parte do Roger Chantuma, que fala da mente sem fabricações? É isso. A mente não precisa fabricar nada. Ela não precisa desenvolver um raciocínio para poder entender uma coisa. Quando a gente encontra um determinado fenômeno, a nossa mente tenta entender do que se trata aquilo, né? Por que isso é feito, para que serve, e que fim isso vai ter, né? É algo que é desejável ou não é desejável, né? A gente, tudo isso são as fabricações mentais. A mente de Buda não tem essas fabricações mentais. As fabricações são fruto do hábito da nossa mente classificar tudo em caixinhas e querer que as coisas funcionem do jeito como a gente entende que o mundo deveria funcionar, né? E quando nós encontramos algo que a gente não entende, a gente tenta entender, dividindo ele em partes, associando com as nossas lembranças, as nossas memórias antigas, para ver se a gente já se deparou com algum aspecto desse fenômeno antes, o que a gente deve esperar disso, né? Na mente de Buda isso não acontece. Na mente de Buda você olha o fenômeno e você enxerga o fenômeno como o fenômeno é. Você não precisa de é, agir mentalmente sobre ele, construir nada mentalmente. Então, esse trabalho de agir mentalmente sobre as coisas, para a gente poder entender as coisas, exige um grande esforço, né? É trabalhoso, é penoso, é sofrido, né? E é lento, é difícil, né? Essa experiência que a gente tem no mundo quando a gente lida com as coisas, essa dificuldade que a gente tem no lidar com as coisas, como que as coisas são sempre difíceis, você quer tal, e você trabalhando para uma coisa e vem algo depois do outro, você fica pensando, o que eu vou fazer aqui? E se eu fizer assim, se eu fizer assado? Tudo isso, esse grande esforço mental, né, associado com com esse aspecto da nossa mente dualista, conceitual, a nossa mente Nanche, né? A nossa mente Yeshe, que é a mente sabedoria primordial, que é a mente que percebe os fenômenos do jeito que os fenômenos são, ela não tem esse esforço. Ela é como um espelho que reflete as coisas como as coisas são e pronto, é imediato, né? É imediato. Então, isso é o que significa quando diz que o Buda é pacificado, que a mente do Buda é absolutamente tranquila. Então, como ela não tem que se ocupar construindo coisas e fabricando coisas e desenvolvendo discursos, etc., né?
ela não precisa se preocupar com isso, ela está absolutamente, completamente disponível. Tudo é disponível. A mente de Buda não está sequestrada num processo mental de análise de nada, ou seja, não está diminuída para poder estar fazendo uma coisa específica. Ela está totalmente disponível a todo momento, para todas as coisas. Então, ela se encontra com o fenômeno, é imediato, imediatamente ela tem a percepção desse fenômeno, sem precisar se preocupar, se precisar parar e pensar o que é isso. Ela nem pergunta o que é isso. Essa percepção do fenômeno é clara e imediata. Da mesma forma como um reflexo aparece no espelho quando você coloca o objeto na frente do espelho. O outro ponto que ele diz é que o Buda despertou perfeitamente por si mesmo. Então, esse, esse, antes ainda, né, vendo ainda sobre a questão da mente pacificada, isso significa, durante o processo do despertar, a mente, através da página paramita, que é uma qualidade da mente de ir ao encontro dos fenômenos, né? Quando o Buda, o pré-Buda, o quase Buda, antes dele se tornar Buda, quando ele busca saber, afinal de contas, o que eu sou, né? Quem sou eu, né? Investigar essa investigação última sobre a minha identidade, a minha realidade. Finalmente, ele encontra essa mente clara, luminosa e vasta, né? A gente pode chamar de clara luz, a gente chama de união de vacuidade e de luminosidade, né? E isso é essa mente clara e vasta, absolutamente sensível, absolutamente absolutamente felicidade e êxtase, né? Não tem nenhum sofrimento. É a realidade dessa mente pacificada, né? Quando ele diz aqui, e despertou perfeitamente por si mesmo. Esse é um outro ponto muito importante para a gente entender sobre a mente de Buda. Vocês veem que a gente não está, não é uma questão teórica, né? Isso não é uma questão teórica sobre uma elucubração sobre Buda deve ser assim, ou assado, etc. Não é isso. Isso é uma questão absolutamente prática. Isso tem a ver com a nossa prática, do próprio despertar, né? A gente precisa entender que o que a gente espera alcançar com a prática e com o despertar é perceber a nossa a natureza verdadeira da nossa mente. Essa natureza verdadeira da nossa mente nos liberta completamente de todo sofrimento, de todo o esforço, de todas as angústias, as preocupações, porque tudo isso está ligado com o movimento habitual da nossa mente. Então, quando a gente está meditando, a gente encontra a nossa mente conceitual, a gente vê o processo de elaboração dela, e ela está sempre nos chamando para seguir esse processo, né? Para seguir uma linha de pensamento. Então, é importante que a gente, nesse momento da meditação, a gente fala, não, não vou entrar nisso. Isso é um ciclo que vai me... eu vou entrar nessa cadeia de pensamento, eu vou entrar numa cadeia de esforço mental e de sofrimento. Isso vai produzir um sofrimento depois, porque isso
é um modo de funcionamento da minha mente que não enxerga a realidade. Ao contrário do que ela está pensando, que ela está querendo dizer para mim que vamos ter uma percepção clara sobre a realidade, vamos seguir essa linha de raciocínio, vamos pensar assim. Não é a realidade, é sempre mais fantasia. O que essa mente produz é uma fantasia atrás da outra, né? E essa fantasia não nos dá uma uma um, uma experiência de satisfação, que como aquilo que a gente encontra através do processo mental é algo que é falso, que é ilusório, não é real, ele não tem o poder de nos dar uma satisfação. Então, ao término do processo, a gente se sente insatisfeito, porque aquilo que a gente chega através da produção mental não é suficiente, né? Às vezes a gente meio que se satisfaz com aquilo do tipo, é o que tem para hoje, né? Aquela coisa, é aquilo onde eu consegui chegar, então não vou, não quero mais ficar pensando sobre esse assunto, né? Mas no fundo, isso é insatisfatório, isso dá uma sensação, um gosto amargo, uma sensação de que, sei lá, de que não foi, não completou, uma sensação de incompetência nossa em relação ao próprio pensamento, né? E é isso que essa mente conceitual produz. Ela trabalha com imagens e conceitos que ela faz sobre as coisas, né? Então, durante a meditação, toda vez que a gente percebe esse funcionamento da mente, a gente larga ele de mão, não segue. Fala, deixa para a mente assim, vai embora, segue, vai, segue, eu não vou atrás. Não dessa vez, né? E, e a gente observa e a gente vê a nossa mente funcionando, um encadeamento de pensamento, um atrás do outro, um atrás do outro. E sempre uma coisa, cada pensamento que surge inaugura um processo difícil, penoso, de muito esforço mental para a gente poder seguir esse pensamento. Aparentemente, a gente acha que a distração é uma coisa fácil, né? A distração aparece, oh, vamos lá, é fácil, a gente segue a distração sem nenhuma dificuldade. Pelo contrário, a distração exige um grande esforço da mente. A nossa mente fica toda fascinada pela distração e ela segue esse caminho dessa distração até esse final, que é um final sem sabor, né? E aí a gente abandona aquele objeto, mas logo surgiu um outro pensamento que chama a nossa atenção e a gente segue esse outro pensamento dessa forma sempre muito trabalhosa. Observa que a gente, lógico, né? Se a gente deixa, não segue esses processos mentais e a gente consegue ficar nesse espaço entre um pensamento e outro pensamento, em que a nossa mente habitual ela foi se aquietando, aquietando, pacificando, 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 até um ponto em que ela não produz mais nenhuma atividade. E aí a gente percebe que existe, no fundo, um tipo de atividade subterrânea da mente. Por exemplo, ela está, é que nem num computador, né? Você conseguiu colocar em modo suspenso, né? Mas ele está funcionando ali. Na hora que você vai ligar ele, ele puf, liga imediatamente. Então, nossa mente fica nesse estado de stand-by, com todos os processos ligados, prontos para funcionar, né? Mas aí, quando a gente consegue desligando esses processos, até que tudo isso para, a gente não tem nenhum, nenhum foco que
atrai a atenção da nossa mente para poder produzir algum processo mental. A gente está simplesmente naquele momento, naquela situação em que a gente não tem absolutamente nada para fazer. Nada para fazer com o corpo e nada para fazer com a mente. A gente não precisa pensar em nada. A gente está nesse momento do nada para fazer, né? Então, nesse ponto, a gente está com a nossa mente pronta para a gente enxergar essa natureza luminosa dela. Se fosse, a gente consegue ter entre aspas, assim, bom, eu ia falar malícia, mas diria assim, a sabedoria, né? De perceber, opa, eu estou num estado que a minha mente conceitual ela quietou completamente, então agora eu consigo enxergar a mente como ela é. A gente pode dar esse passo e ter um vislumbre dessa mente de Buda. E esse vislumbre vai aparecer com a sensação de leveza, de liberdade, de felicidade, né? E de um certo êxtase, uma coisa assim, né? Esses vislumbres, eles começam a aparecer quando a gente tá na primeira terra de Bodhisattva, é quando a gente tem a se chama a primeira terra de Bodhisattva, esse momento em que a gente pela primeira vez conseguiu perceber a claridade da nossa mente. A partir daí a gente ainda tem mais 9 terras para percorrer ao longo dos séculos para chegar no estado de Buda. Ou talvez de uma vida só, né? Mas, enfim. O que sobre isso eu nem tenho não tenho nada para poder estar falando. Mas depois todo o nosso esforço, do nosso esforço, se for esforço não vai dar certo, né? Toda a nossa prática em seguida, a gente fica com aquele desejo de poder de novo ter essa experiência, né? Mas como ela não é produzida pelo esforço mental, ela não vai acontecer enquanto a gente estiver buscando repetir isso de novo, né? Só que um belo dia, de repente, acontece de novo. E aí depois acontece de novo. Porque todas as coisas que a gente faz com a nossa mente, a gente cria um caminho mental, um hábito mental, né? E a gente faz uma coisa uma vez, a segunda vez vai ser mais fácil, a terceira vai ser mais fácil, a quarta vai ser mais fácil, até que isso se torne um hábito e aí a gente tem essa experiência é, com, com mais constância. Na questão do despertar, é um pouco parecido também, porque não é uma coisa fabricada, com certeza. Mas quando a gente tem essa experiência pela primeira vez que ela acontece, a gente teve um reconhecimento. A gente conseguiu ter um reconhecimento. Então, isso já nos dá uma certeza de que em algum momento a gente vai conseguir de novo ter esse reconhecimento, né? E quanto mais a gente conseguir permanecer nesse estado sem cair dele, estender ele por mais tempo, mais a gente vai ter a estabilidade nesse estado de mental, né? Então, isso aqui, mais uma vez, eu ainda estou falando sobre o fato de que a mente de Buda é pacificada e que não tem esforço, né? Mas quando ele fala que o Buda despertou perfeitamente por si mesmo, despertou significa que ele abandonou completamente a autoilusão, que é onde a gente está, em que a gente está. A gente está nesse sono com pesadelos, né? Não é só um sono com sonhos, um sono com pesadelos, né? Que é o samsara, né? E isso é o pesadelo. Por que que a gente tem essa experiência desse samsara tão sofrida? Que a gente tem um auto reconhecimento como se nós fôssemos esse ego que a gente construiu. Então, como a gente se enxerga da forma desse ego, a gente sofre e sofre
pra caramba nessa existência, né? Quando nós acordamos desse estado, a gente consegue deixar essa ilusão desse ego e a gente consegue finalmente reconhecer que a nossa natureza é luminosa. É como se a gente acordasse desse pesadelo, olhasse para trás, desse uma gargalhada e pensasse: isso tudo foi um sonho, nada disso é real, foi só um sonho, né? Não posso nem dizer que acabou e passou, porque nunca existiu, só um sonho, né? Então, esse estado, isso é o despertar, né? Esse despertar perfeitamente implica nesse reconhecimento, autorreconhecimento como mente de Buda completo, perfeito, né? Enquanto você tem esses flashes, esses momentos em que você consegue ter essa percepção dessa luminosidade, mas depois a gente volta para o nosso estado habitual, a gente está seguindo as terras de Bodhisattva, seguindo os vários níveis das terras de Bodhisattva. No momento em que você tem essa realização final, em que você não volta mais para aquele estado habitual, ele é completamente abandonado e eliminado, destruído, desaparece completamente, em que você tem a plena realização e percepção dessa mente vasta e luminosa, aí você está no estado de Buda. O Buda vai querer conversar com as pessoas, então ele vai produzir um ego para poder conversar com as pessoas. Ele vai produzir um ego é, bastante agradável, né? Como que é o Nirmanakaya do Buda, né? Quando a gente a gente tem aquela na história da vida do Buda, a gente tem aquele momento em que ele estava tão magro, ele fez tantas austeridades, ele estava tão magro, tão fraco, e uma hora que ele levantou assim para poder fazer xixi, né? E ele fazia gotinhas, que já que ele não bebia água, uma hora que ele levantou para poder e fazer suas necessidades, ele desmaiou, ele não conseguia nem ficar em pé, né? E então ele sentado ali na árvore, ele estava a ponto de morrer. É o momento em que a Sujata, que era uma mulher que vivia no vilarejo próximo, faz uma oferenda para ele de um mingau de iogurte, arroz, iogurte, alguma coisa assim. E aí ele come, ele adquire forças, né? E com isso vai até o rio, toma um banho e vai até a árvore Bodhi, e lá ele senta embaixo da árvore de Bodhi e fala: agora eu só saio daqui quando eu alcançar o despertar. Então a gente imagina o Buda sentando embaixo da árvore de Bodhi, aquele esqueleto humano, né? Esqueleto vivo, porque o próprio Buda diz que quando ele tocava no umbigo, ele sentia as vértebras da coluna dele. Isso é que é um abdômen negativo, era completamente negativo, ele contava elas assim. Então, é o relato dele, está nos sutras, né? Então, depois do despertar, a imagem que a gente vê do Buda é ele cheinho, fortinho, não é? Então, naquela noite que passou entre o momento do despertar e depois do despertar, o corpo dele mudou, ele teve isso não se comenta essas coisas, né? Mas a partir daí a imagem do Buda é sempre ele está andando, está fazendo isso, aquilo, tudo, e ele é sempre visto dessa forma, que é uma forma agradável de ser vista, né? Quando ele vai encontrar com os 5 discípulos em Varanasi, os 5 discípulos veem que ele está chegando, mas você não tem um relato disso, tipo, ele estava cadavérico. Então, não, ele estava vindo. O que eles falam? O corpo dele irradiava luz, né? Eles perceberam a chegada do Buda muito antes, enquanto ele estava longe no caminho,
ele já foi percebido porque o corpo dele era dourado e irradiava luz. Ele tinha um corpo já diferente. Não que não fosse um corpo de carne, isso é irrelevante, né? Tudo que se fala na vida do Buda, o corpo dele é um corpo humano, normal, né? Mas o corpo dele se recuperou, né? Quando ele alcançou o despertar. Por quê? Porque aquela forma física ela estava associada a uma perturbação da mente do Buda, do Bodhisattva ali, né? Ele tinha uma autopercepção dele mesmo como sendo aquele ser cadavérico, que estava se esforçando para poder alcançar o despertar, né? Então, quando ele se libertou dessa imagem, ele recuperou o aspecto corporal dele. O que eu quero dizer com isso? O corpo do Buda é um corpo atraente. As pessoas, o Buda não passa despercebido, né? Falando agora aqui do Buda Shakyamuni, ele não passava despercebido. Quando ele entrava num lugar, todos os olhares se voltavam para ele imediatamente, porque o corpo dele era atraente, ele era descrito como extremamente belo, né? Ele atraía não só pela beleza dele, mas pela luminosidade e pela irradiação da bondade, da amorosidade, da compaixão, da sabedoria. Todas essas qualidades que irradiavam dele faziam com que você não conseguia não ficar completamente parado olhando para ele, né? Isso é extremamente importante você poder ensinar os seus discípulos, né? Se o Buda ele não tivesse um aspecto atraente, ele não iria conseguir atrair a atenção dos seus discípulos. É até uma necessidade para ele poder ensinar que ele tivesse esse poder de atratividade, né? Então, isso que quando a gente, mas o que isso só para dizer que ele despertou perfeitamente, né? E que construiu um ego bastante agradável e adequado, pacífico, né? Um ego pacífico e adequado para poder transmitir os ensinamentos, né? E aqui tem esse por si mesmo. Esse é um ponto que é muito fundamental, né? A gente considera o Buda não teve mestre. O Buda se tornou Buda por si mesmo. Foi o primeiro que se tornou Buda por si mesmo, pelo menos nesse ciclo. A partir daí, a gente tem esse ciclo de ensinamentos. O Buda não teve mestre. Mas quando a gente vê a história da vida do Buda, a gente vê vários mestres, né? Ele aprendeu com várias pessoas, alguns não têm o nome, porque o brahmanismo ele aprendeu com seus professores, né? No momento em que ele abandona o palácio e vai em busca de mestres para poder alcançar um conhecimento que fosse capaz de eliminar a doença, a velhice e a morte, que eram a, a essência, né? O símbolo do sofrimento do seu povo. Então, ele quer buscar a solução para isso. Então, ele vai buscar os mestres. Então, ele encontra primeiro a Lara Kalama e depois ele encontra o Daka Ramaputra. Isso. Foram mestres dele e esses mestres ajudaram ele, ensinaram ele a prática da meditação e da ampliação da consciência até um determinado ponto. A partir desse ponto, já não tinha mais ninguém para ensiná-lo. Então, é esse estágio final que o Buda faz por si mesmo. Por que isso? Isso não é simplesmente algo prosaico. Se tivesse alguém que ensinasse, ensinaria o Buda ali. Tá, 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 tá. É porque nunca tem um mestre.
a essa etapa final do despertar, não tem mestre. Por que que não tem mestre? Porque isso não é algo que seja adquirido de fora para dentro. Ninguém é capaz de te ensinar isso. Só você. Porque o que que é essa fase final? Eu perceber a sua verdadeira realidade. Ninguém pode mostrar isso para você. É você que tem que olhar para dentro, perceber e dizer: nossa, é isso. A gente se reconhece como a gente se reconhece como o nosso ego, certo? A gente não se reconhece como o nosso ego. Se alguém chegar e falar assim: olha, você não é isso, você é assim, 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 a gente vai tentar. Mas se a gente não. Se aquilo fizer um sentido para a gente, no momento que aquilo faz sentido, a gente imediatamente a gente faz aquela identificação. Essa identificação é falsa, tá? Essa identificação com o ego é falsa. Mas eu estou dizendo a gente fazer essa identificação. Isso é um processo de auto-identificação, né? A gente se auto-identifica com o nosso ego. Esse é o nosso problema. Quando a gente se auto-identificar com a natureza búdica da nossa mente, a gente desperta. O processo do despertar é um processo de autoconhecimento. Apenas isso. É autoconhecimento. É você olhar para você mesmo e se conhecer. Quando você olha para fora e você vê os fenômenos como eles são, você olha para dentro e vê a si mesmo do jeito como você é. A sua verdadeira natureza, né? E a nossa verdadeira natureza não é essa cadeia de pessoas pelas quais a gente passou ao longo de todas as nossas existências, com a qual a gente se identifica. A gente se identifica com esse ser que foi passando de existência em existência, vivendo, né? Se a gente tivesse a visão de todas as nossas vidas, a gente se identifica com isso. Quando o Buda tem a visão de todas as vidas dele passada, ele não se identifica com isso, porque tudo era uma sequência de egos. Isso é, faz parte, é uma propriedade do Buda. Sim, todos esses egos são egos dele. Todas aquelas experiências ele passou enquanto ego, mas ele não é esse ego. Então, ele sabe que ele não é esse ego, mas ele tem esse conjunto. É um guarda-roupa. Ele tem um guarda-roupa com milhares e milhares de roupas que ele usou ao longo do tempo, mas ele não é aquelas roupas, né? Então, essa percepção de que o ego é uma roupa que a gente usa para poder se manifestar, né? A gente vai trabalhar, a gente usa uma roupa. A gente vai ficar em casa, a gente usa uma roupa. A gente vai sair para correr, a gente usa uma roupa. A gente vai para uma festa, a gente usa uma roupa. Então, a cada ocasião, a gente usa uma roupa diferente, certo? Então, os egos são mais ou menos assim. São adequados para o momento em que você está vivendo. Mas isso é uma roupa que o nosso ser utiliza para poder se manifestar. Não é a nossa verdadeira natureza. Nossa verdadeira natureza é mente de Buda. A gente tem um certo receio, muitas vezes, quando a gente chega nessa questão do ego, da inexistência do ego, que é se eu chegar e descobrir que o meu ego não existe, então não existe, desapareci, não existe mais nada, é o fim, é a aniquilação total, né? Não é isso, né? Perceber a falta de consistência do ego é, ao mesmo tempo, para a gente perceber é, que a nossa identidade não é o ego, ela é com uma outra coisa, a gente é uma outra coisa. E que o ego é apenas uma construção necessária para um determinado momento. A gente tem isso, a gente consegue perceber isso quando a gente percebe na nossa existência atual, em que a gente se identifica com o nosso ego, a gente pode parar um pouco,
analisar e perceber como, em situações diferentes do nosso dia a dia, a gente veste um ego diferente, né? Para cada situação, a gente tem um ego diferente. Quando a gente fala com os nossos filhos, a gente usa um ego. Não é o mesmo ego que a gente usa para falar com o nosso patrão, né? Quando a gente fala com os nossos animais de estimação, a gente usa um outro ego. Não é o mesmo que a gente usa para os filhos e nem é o mesmo que a gente usa para a gente mesmo. O ego que a gente usa para falar com os nossos companheiros, com os nossos amigos, com o nosso pai, mãe, familiares, né? Se a gente parar para ver, a gente vai perceber que por que eu estou falando ego? Tem características diferentes, a voz fica diferente, a expressão facial é diferente, os sentimentos envolvidos são diferentes, as qualidades são bem diferentes de uma coisa para outra. Quando você tem que ser bravo, incisivo, você apresenta um ego raivoso. Quando você tem que ser mais amoroso, você apresenta um ego mais suave, né? A gente percebendo isso, fica mais fácil da gente perceber que o nosso ego também, primeiro, ele não é uma coisa só, ele é um conjunto de algumas centenas, talvez alguns milhares de eguinhos diferentes, né? Então, e existe uma presença por trás disso tudo, né? E que nós somos essa presença e não esse personagem, né? Nós somos o ator, não o personagem, né? Bom, então, por isso é que só é possível alcançar o despertar por si mesmo. Não é possível a gente alcançar com o auxílio de ninguém mais. Se fosse possível, o Buda já tinha despertado todos os seres, todos nós estaríamos no nosso paraíso, nossa terra de Buda, todos felizes, contentes, não teria ninguém no Sansara, né? Mas ele não pode, né? Ele pode nos acompanhar, ele pode nos dar alguma orientação no processo, mas o nosso olhar ele está voltado para nós mesmos. E a gente olhando para nós mesmos, a gente pergunta: mas Buda, eu estou vendo isso, isso. Aí o Buda fala: não, mas olha mais para lá, assim, tal. Não sei o quê. Ele pode nos acompanhar, mas ele não pode nos fazer despertar. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Isso ao mesmo tempo. Então, por isso que é impossível ser diferente, né? É por isso que se diz que o Buda não teve mestre, e nenhum Buda vai ter mestre, porque esse estágio final é feito absolutamente solitário, que é você com você mesmo, né? É o que? É um autoconhecimento, é um autorreconhecimento. Enfim, isso também nos dá inaugura um outro aspecto importante, que é que se o despertar ele é feito por si mesmo, ele não tem necessidade de nenhum elemento externo, isso significa que a gente não precisa, para atingir o despertar, a gente não precisa de dinheiro, a gente não precisa de roupa, a gente de, não precisa de absolutamente nada, a gente não precisa de mala, a gente não precisa de sino, de doge, de água, a gente não tem necessidade de nada. Todos os seres, absolutamente todos os seres, se eles estão aqui vivos, né, eles têm o potencial de despertar. Eles podem alcançar o despertar, não precisam de nada para alcançar o despertar, certo? Só precisam fazer essa passagem final. Se eu estou integrado no meu ego, que às vezes é preciso que eu faça um treinamento, em orientação, faça uma série de práticas, de coisas para eu poder me desidentificar o suficiente desse ego para poder fazer esse momento final. É por isso que existe o Dharma, certo? E a Sangha.
são os elementos que a gente vai ver mais para frente. Mas é importante a gente ver que dessa forma o despertar ele todos os seres existe uma democracia no despertar. Todos os seres podem, mas só existe democracia no despertar, hein? Todos os seres podem realmente têm o poder igual, todos têm o igual poder, porque a mente de Buda é igual em todos os seres, né? Então todos os seres têm o igual poder de alcançar o despertar. Nenhum pode mais do que o outro. Todos podem igualmente, porque todos têm a mente de Buda em si, né? E é só um, um reconhecimento, é só a gente olhar no espelho e a gente falar, ah, mas esse sou eu, né? É isso, né? Isso que é essa autoidentificação, essa descoberta da sua verdadeira natureza. É você olhar para você e falar, mas isso então sou eu, né? Esse aqui é o ponto. Bom, vamos avançar aqui mais um pouquinho. Ele diz aqui, tendo despertado, ele mostrou o caminho seguro e sem medo para despertar àqueles que estão na ignorância do despertar. Esse ponto aqui é o seguinte, o que a gente estava vendo até agora fala sobre as qualidades da budeidade para quem alcançou o despertar. Agora começa a falar das qualidades que estão voltadas para os outros. Quando o Buda consegue se reconhecer a si mesmo e ver todos os fenômenos tais como eles são, na hora que ele olha para os seres, ele vê os seres tais como os seres são. Ele percebe que a natureza interna, íntima, última dos seres é a mesma natureza dele, certo? Então, ele tem a percepção de que também os seres são igualmente Buda, tanto quanto ele. Ele consegue perceber nos seres o que impede eles de se reconhecerem como mente de Buda. Então, isso faz com que ele desenvolva um sentimento de compaixão pelos seres, porque ele vê que os seres são Buda, ele vê o que impede eles de se auto-reconhecerem, ele vê que os seres estão sofrendo à toa, porque o que as coisas, o samsara não tem uma realidade em si, ele é só uma ilusão, uma fantasia, né? É só um pesadelo. Então, ele fica querendo acordar os seres, né? Então, ele tendo despertado, ele consegue mostrar para os seres o caminho do despertar. E não é um caminho, quer dizer, teórico, uma coisa de, faz assim, serve para todos. Ele vai conseguir olhar cada um dos seres, qual é o caminho do despertar específico para cada um deles. Em termos gerais, é uma coisa só. Mas quando a gente chega no particular, a gente tem uma dificuldade com um pai, ou uma dificuldade com uma mãe, ou uma determinada emoção que nos perturba muito, muito próprias, específicas nossas, né? Então, o Buda ele consegue perceber individualmente para cada um dos seres qual o caminho que cada um deles deve seguir para poder se libertar dessas ilusões e alcançar o despertar. E ele mostra esse caminho para os seres. Ele mostrou o caminho seguro, porque ele não ele o caminho das pedras, né? O caminho seguro porque ele é como é que eu vou dizer? Ele é exato, ele alcança sempre o resultado. Ele é o caminho que vai levar ao resultado. Então, ele é o seguro nesse sentido, de ser o certo, aquele que chega lá.
Também é um caminho sem medo, que ele liberta a gente dos medos do samsara. Os medos estão relacionados com as ilusões, com as fantasias, com a ignorância, né? Então, ele é um caminho certo e destemido em que você pode seguir para chegar lá, né? Ele ensina esse caminho para aqueles que estão na ignorância do despertar. É interessante esse termo. Nós estamos na ignorância do despertar. O despertar é aquele estado em que a gente se reconhece como mente de Buda, certo? Como a gente não se reconhece como mente de Buda, a gente está na ignorância da mente de Buda, na ignorância do despertar. Ignorância é o primeiro elo da geração interdependente. Certo? Tudo que, todo nosso dor, nosso sofrimento, tudo que a gente, essa confusão do samsara que a gente vive, existe por causa dessa ignorância. A ignorância faz com que a gente tenha percepções erradas sobre as coisas e, a partir dessas percepções erradas, as nossas ações mentais produzem sofrimento, porque elas estão inadequadas, né? Essa ignorância que o budismo fala o tempo todo, quando o budismo fala de ilusão, fala de ignorância, a gente, os ocidentais, a gente, quando recebeu o budismo a primeira vez, a gente desenvolveu algumas visões muito equivocadas sobre o budismo. O budismo era nihilista e várias coisas. Uma das coisas equivocadas que a gente vê as pessoas repetirem o tempo todo é: o Buda disse que tudo é ilusão. Nada disso aqui existe, tudo é ilusão. O Buda nunca falou uma barbaridade dessas, né? Quando o Buda fala sobre ilusão e ele fala sobre ignorância, ele está falando de quê? Ignorância do despertar, ignorância da nossa própria realidade, da nossa própria natureza, percebe? Não é a ignorância crua de todas as coisas. Eu não sei como é que é, como é que faz aquela lamparina ali, lamparina de prata. Não sei como é que faz aquilo. Então isso é uma ignorância, né? A gente tem várias ignorâncias de muitas coisas, né? De várias coisas aqui. A gente vê que algumas pessoas fizeram, eu não sei como fazer isso. Isso é uma ignorância, né? É, ou coisas mais tipo, eu não sei por que que a chama da vela é dessa cor e por que que ela fica balançando e por que que ela queima, né? A ignorância sobre o fogo, né? Não é disso que o Buda está falando. A ignorância que ele está falando é uma ignorância sobre si mesmo. Como a gente não reconhece a nossa natureza, o passo seguinte é que a gente tenha um equívoco e se identifique com o nosso ego. Essa é a primeira camada da ilusão. A gente acha que é o nosso ego. A partir daí, a gente vai tomando uma ilusão atrás da outra, até o ponto em que a gente olha para o mundo e vê o samsara, e só vê sofrimento, dificuldade, dor, etc., né? Um Buda, quando ele olha o Buda, ele vê uma terra pura, ele não vê samsara. Ele pode ver nirvana, né? Ou pode ver uma terra pura, né? Porque como ele não fez essa auto-identificação com o ego, ele tem uma visão clara e direta dos fenômenos. Ele vê os fenômenos acontecendo sem a nossa visão romântica e apegada das coisas e o sofrimento em relação às coisas. Os fenômenos eles acontecem de uma forma natural, fluida, né? Sem sofrimento. Pode falar. Fala que ele corta nome e forma, É é o isso, véu da dualidade, nesse caso. isso ele vai falar mais aqui para frente um pouquinho, né? Então, então isso é a questão da ignorância que a gente tem que entender. Essa ignorância que produz tudo, né? A ignorância sobre nós mesmos.
Isso vai fazer com que a gente faça uma autoidentificação com um ser limitado, né? Se eu sou Buda, né, a minha mente não tem limites, né? Não existe sofrimento, não é possível existir sofrimento, nada pode acontecer, né? Se o meu corpo está passando por alguma situação agradável, um machucado, ou uma doença, alguma coisa, eu, como Buda, eu vivencio isso como algo que está acontecendo com um determinado corpo. Posso produzir um outro também. Se esse aqui estiver muito ruim, eu largo ele, produzo um outro e fico naquele outro. Não tenho um apego a essa forma, né? E a dor que esse sofrimento físico pode causar não me afeta, porque eu não estou identificado com esse corpo, né? Eu vejo como um processo, né? Mas nós, como a gente se identifica com o nosso ego que é limitado, a gente não pode voar, a gente morre se a gente ficar embaixo d'água muito tempo sem respirar. Todas essas coisas que a gente atribui ao nossa existência são os limitadores, né? Então, a nossa existência é bastante pequena, limitada e com um campo de liberdade muito pequeno, né? Isso constrange muito e nos causa uma dor, um sofrimento muito grande. Quando a gente se auto-identifica, então, como Buda, todas essas mazelas do nosso ego desaparecem, né? Elas viram uma coisa irrelevante, né? O sofrimento maior do nosso ego é de desaparecer, de deixar de existir. Quando a gente se identifica com a mente de Buda, a gente percebe que isso é impossível, né? A existência do Buda ela é eterna. Então ele vai falar assim, o ego pode deixar de existir, tudo bem, mas deixar de existir, mas posso produzir um outro em seguida. Então eu não tenho medo mais que o meu ego e que o meu corpo desapareçam, porque eu percebo, eu tenho um histórico de todas as vezes que eu passei por esse processo, e quando chegar a vez, falar, opa, está na hora de cair fora, de mudar de corpo e de criar um outro. Então, vamos lá, né? Sem nenhum drama, sem nenhum sofrimento, nenhuma dificuldade. Foi como o Buda fez, né? Ele chegou num momento em que ele viu que não tinha mais nada para fazer aqui no mundo, não tinha ninguém mais estava demandando ele, pedindo, solicitando a presença dele para nada. Então ele falou, então está na hora de ir embora. Aí ele desligou uma uma das veias dos canais internos de manutenção da vida, e aí ele tinha, o corpo dele sobreviveu por mais uns 3 meses, alguma coisa, ele avisou, 3 meses eu vou embora. E aí ele seguiu a viagem, ainda ensinando, 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 até o momento em que ele realmente, a vida se extinguiu. Ele ensinou até o último momento, né? Ah, então, o Buda ensina para a gente o caminho, né? E a gente está aqui com 10h14, está na hora da gente terminar sem responder a pergunta do Pedro sobre o que ele corta, porque o próximo item é que ele vai falar da espada do conhecimento e o excelente raio da compaixão. O que a gente viu aqui na sequência desse texto que eu citei, a gente tem a outra parte desse capítulo, que são as 8 qualidades da natureza de Buda. Como a gente já falou de alguma delas, eu vou ler aqui para a gente chegar no ponto onde a gente está. O primeiro texto diz assim, né? As primeiras estrofes. A budeidade possui 2 categorias de qualidades. Uma, ela não é composta. Ela age sem esforço e não é produzida por condições exteriores.
ela possui o conhecimento, a compaixão e o poder. É isso que a gente viu agora, né? Ela não é composta. Como ela não é composta, ela não está sujeita às leis dos elementos compostos, que são as leis da impermanência. Tudo que nasce morre, tudo que aumenta diminui, todas tudo que se reúne se separa. Então, ele não está sujeito a essas leis da impermanência, porque ele é permanente, ele é pré essa já existia antes, né? Então, ele não é composta, é a mente de Buda, né? Age sem esforço espontaneamente. A mente não precisa de fabricação, de elucubrações mentais. Então, da mesma forma como ela percebe as coisas sem nenhum esforço, a mente de Buda também age sem esforço, espontaneamente, né? Ele age espontaneamente, sem precisar pensar. O Buda não precisa pensar para agir, né? Quem costuma pensar para agir somos nós. Ainda bem que a gente faz isso também, né? Mas quando a gente se tornar Buda, a gente não vai mais precisar pensar para agir, porque vai ser espontâneo, né? A gente nunca vai estar fazendo nada que seja nocivo. Sempre que a gente for fazer vai ser proveitoso, né? Não é produzida por condições exteriores, foi o que a gente acabou de ver agora. Aí ele fala, ela possui conhecimento, a compaixão e o poder. Isso são outros elementos muito importantes. Possui o conhecimento de Nana, Yeshi, o conhecimento primordial, que é o Buda conhece todos os fenômenos exatamente como eles são. Ele tem conhecimento direto dos fenômenos. Ele não precisa analisar nem estudar os fenômenos. Ele olha e sabe. Então, ele tem o conhecimento, né? E tem a compaixão. Ele percebe o sofrimento dos seres, percebe que os seres sofrem inutilmente, se é que existe algum sofrimento que seja útil. Assim, nenhum sofrimento é útil, todos os sofrimentos são inúteis, mas ele percebe isso e ele sente uma profunda compaixão por todos os seres, a compaixão do Buda. E ele tem o poder, né? Que é Shakti, o poder. O poder do Buda é o poder de ajudar os seres a alcançar o despertar. Ele tem esse poder. Então ele chega e ele ajuda os seres a alcançar o despertar, né? Então ele tem o conhecimento, a compaixão e o poder. Então os próximos elementos que a gente já vai ver no nosso próximo encontro, a gente já vai estar vendo sobre as qualidades do Buda para os que são benefício para os outros. E a gente pode terminar esse ponto, Vajra. Vou abrir aqui para alguém, quem tiver alguma pergunta. Bom, pessoal, faça. O que eu entendo é o seguinte, parece que a gente vive dentro de uma bolha, né? Uhum. E tudo que a gente vê lá é uma coisa deludida. E que é um termo que você até evitou de usar aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, entendeu? Uhum. Então, parece que o segredo é a gente estourar essa bolha, ver que isso tudo é delusão, né? Que a gente consegue através da meditação, né? E entrar nessa outra frequência, né? De fez coisa por Uhum. cima. Isso está certo? É, falando, não sei se vocês ouviram, deu para ouvir? Deu? Existe uma forma mais segura da gente fazer isso, que, veja bem, não é fácil se a gente consegue eliminar
completamente uma ilusão a gente se desiludir ou se desdeludir, né? Se a gente consegue isso, outra aparece no lugar, sabe? Porque a gente está atuando sobre o efeito e não sobre a causa. Então, não é estourando a bolha que a gente resolve, porque se a gente estourar uma bolha, outra bolha aparece, né? Então, se a gente conhece bem a nossa bolha agora, a próxima a gente não conhece. Essa, pelo menos, a gente conhece, é uma bolha conhecida, mais fácil de lidar. Eu acho que o processo é a gente chegar no arquiteto, chegar na raiz dessa bolha. Quem é que produziu essa bolha, né? Então, a gente tem o processo clássico, que são relacionado com os 4 véus. Primeiro, o véu do karma. As nossas ações kármicas produzem uma série de consequências e a gente vive uma série de situações relacionadas com os nossos processos kármicos. E a gente está com esse processo em andamento. Então, não adianta a gente furar a bolha se a gente continua produzindo karma, que vai produzir uma outra bolha em seguida. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, dar uma corrigida nas nossas ações, para que a gente não faça mais ações que gerem sofrimento, e a gente produza as ações que vão nos ajudar a nos libertar do sofrimento. Esse é o primeiro passo. Em seguida, a gente tem o véu das emoções perturbadoras. A gente perceber o quanto que a nossa mente ela é jogada para cima e para baixo, para todos os lados, dos processos emocionais que a gente se envolve, né? E esses processos emocionais, eles são frutos de tendências kármicas. Tudo bem, mas quando eles aparecem, a gente precisa aprender a não deixar, não se envolver, a não entrar, não pegar essa onda, não entrar, ficar de fora, deixar a onda passar. Isso a gente consegue no processo da meditação. Então, observa a emoção surgindo, a gente não entra na emoção, deixa a emoção passar e aí depois a gente age, né? Passado esse véu da emoção, que é um véu bastante intenso, grosseiro, que mexe muito com a gente, nós temos o véu dos conceitos, da mente conceitual. É quando a gente começa a perceber como que a nossa mente é cheia de regrinhas, de caixinhas e de conclusões sobre as coisas. Então a gente começa a ir limpando isso, a não aceitar isso como verdades, né? E a gente ir desmascarando isso e falando, mas isso é uma visão errônea que eu tenho. Isso aqui é um conceito. O que é a verdade dessa coisa? Isso que eu tenho aqui que eu estou lidando é um conceito. E eliminando esses conceitos, tá vendo? Esse é o terceiro véu, é um véu bastante difícil da gente poder lidar, né? E assim, por último, a gente tem as nossas visões falsas, que são aquelas que dão os parâmetros da nossa existência, né? São as concepções que a gente tem de identificação com o nosso próprio ego, a ideia que a gente tem de que esse nosso corpo é eterno, que é eternamente jovem, nunca vai morrer, que essas ideias lá no fundo da nossa mente a gente sabe que isso é mentira intelectualmente, mas no fundo a gente acredita nisso, a gente acredita que a gente vai ser jovem para sempre, que a gente nunca vai ficar doente, que a gente nunca vai morrer, né? Então, esse tipo de coisas movimentam as nossas ações, a gente age dessa forma, entende? Apesar se você perguntar, você fala, não, eu sei, eu vou morrer, eu posso ficar doente, tal, não sei o quê, mas no fundo a gente não age assim, a gente age de acordo com essas visões falsas que norteiam as nossas ações, né? Então, esse já é um dos véus mais difíceis da gente conseguir alcançar, né? É isso que produz a bolha onde ele organiza a nossa existência, a gente passa a existir desse jeito por conta disso. Quando a gente elimina isso e consegue substituir isso com a ideia da existência do karma, de que todas as ações produzem suas consequências, a gente consegue agir de acordo com esse pensamento.
sabe? A gente consegue superar essa coisa final, né? Eu acho que o processo é o processo da meditação. É um processo seguro, porque à medida que você vai fazendo, essas delusões elas vão se modificando, vão se atenuando e vão se sutilizando naturalmente, né? Vamos fazer então a nosso intervalo aqui para a gente voltar para a meditação, para a puja, né? Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.